hoje com uma edição especial de análise das eleições. Tem ao meu lado esquerdo o nosso jornalista, dizem que de certa coloração vermelha, Irani. Ele está de camisa verde. E ao meu lado direito, o centrão representado pela Yara Carvalho, nossa diretora. Ah, eu quero ser da esquerda, não quero ser do centro. Então, centro então, Celso. Boa tarde, e como vocês estão vendo, nós começamos com humor. É bom manter o humor. Ô, Irani, fala aí você primeiramente. Bem, Celso, em primeiro lugar eu quero cumprimentar os telespectadores da TV Diário de Taubaté. Eu só gostaria de falar das eleições em Taubaté. A nível nacional, todo mundo já sabe, teremos segundo turno entre Dilma e Serra. E o primeiro turno em São Paulo já foi definido, né? Embora ainda não tenha sido validado, no meu modo de ver, os votos daqueles candidatos, os partidos pequenos, que teriam que somar aí em torno aí de quase 1%, 0,7%, 0,62%, para que houvesse segundo turno. Mas isso é uma outra história. Eu gostaria de ficar apenas na eleição presidencial aqui em Taubaté, onde, para minha surpresa, a Dilma perdeu para Marina Silva. Ela ficou em terceiro aqui em Taubaté, que é um eleitorado conservador, sabemos disso. Aqui sempre o governo se deu bem, o PSDB venceu nas últimas eleições, venceu novamente com o Serra. Ele teve aqui 42,31% dos votos válidos, ou seja, 66.652 votos. É muito voto. A Marina ficou em segundo com 44.849, 28,38%, e a Dilma com 44.219, 27,98%. O grande cabo eleitoral no segundo turno, lógico, será a Marina Silva. Agora fica uma pergunta. O coração da Marina, eu tenho certeza que pende para a candidatura Dilma. Mas e o PV? Qual é a do PV? Não, o coração tende à razão. Exatamente. Não, mas o PV... Não, o PV. Qual é a lógica do PV? Hoje eu vi rapidamente, eu só vi a manchete, não li o texto, não li a matéria, mas diz que a Marina quer conter os membros do PV que estão interessados em cargos públicos, ou seja, antevendo a possibilidade de assumir um cargo num possível governo do PSDB. Não é um provável governo, é um possível governo do PSDB no futuro, como também é um possível governo do PT no futuro e não um provável governo, porque a grande pesquisa que se faz é após a abertura das urnas. Com a contagem dos votos é que você vai saber quem ganhou ou perdeu as eleições. Só um minutinho, só para completar o que você está dizendo. A Marina disse, ontem foi uma notícia do Band News, que ela poderia discordar da decisão do PV, que a decisão do PV não precisaria ser única, que ela poderia discordar, ela poderia ter um posicionamento diferente do PV. Francamente, eu não acredito nisso. Eu acho que, a não ser que estejam todos combinados, a Marina, o PV adota a posição da Marina. Marina é a grande estrela do PV. Se o PV não tivesse a Marina, ele não passaria de 5, 6% de votação no Brasil. O máximo que atingiria, assim, mas estouramos 8%. Isso computado os votos de deputados federais, estaduais, etc. Pois a Marina é que ele conseguiu isso. Então, na minha opinião, aí é a minha análise. O que a Marina quiser vai acontecer. Portanto, se a Marina se decidir a apoiar a Dilma, o PV engole o sapo inteiro e apoia a Dilma. E, francamente, eu acho muito difícil a Marina apoiar, quase impossível, o PSDB, porque isso significaria um rompimento que ela faria com o passado, com a vida dela, com a história dela. E com a própria postura dela nos últimos debates, onde ela foi
sempre mais contra o PSDB do que contra o PT. Sem dúvida. Então, aí uma outra análise, né, que eu gostaria de fazer. Taubaté teve 36 mil eleitores que se abstiveram de votar. Ou seja, dos nossos 206.496 eleitores inscritos, nós tivemos apenas 170.169 que compareceram às urnas. Um sétimo. Um sétimo é um número muito alto de abstenção, porque nós tivemos aqui 6.225 votos nulos, ou seja, 3,01%, mais 5.930 votos em branco, 2,87%. Se você somar os 36 mil mais esses 12 mil votos, mas são 48 mil votos a menos para os candidatos a deputado estadual e federal. Um outro dado também que nós devemos considerar: 45.915 votos de eleitores taubatianos foram dados para os candidatos que se elegeram deputado federal. 45.915 votos de eleitores taubatianos foram para os deputados federais que se elegeram. Taubaté não elegeu nenhum deputado. O mais votado na cidade foi Henrique Nunes, do PV, com 26.599 votos. A Graça teve, do PSB, teve 21.390 votos. Veja bem, 45.915 votos para eleitores de fora. Se você pegasse a metade aqui, 22.500 votos, e colocasse nesses dois candidatos mais votados em Taubaté, Henrique Nunes e Graça, um deles poderia estar eleito. Um deles poderia estar eleito. E aqui eu estou contando apenas os votos para os candidatos que se elegeram. Deve ter, provavelmente, mais uns 15 mil votos, mais ou menos 15 mil votos, 10 mil votos, para aqueles candidatos que tiveram 500 votos, 600 votos, 200 votos, depois vai baixando, 6 votos, 5 votos, 4 votos, 3 votos, 2 votos. Aí que a gente vê a falta de politização do eleitorado de Taubaté, diferentemente de São José, que elegeu 2 deputados federais, que vota em números, em pessoas da terra, e Taubaté faz completamente diferente, além de aqui todos possíveis políticos serem candidatos, ainda a cidade apoia muita gente de fora, vereadores apoiam candidatos de fora. Já visto Antônio Mário, é um deles que apoiou deputados de fora. Enquanto Taubaté não aprender a votar na sua própria cidade, a gente vai ver isso, São José fazer deputado federal e a gente que fica na rebarba com um deputado estadual eleito, vamos dizer, meio a meio pelo resto do Vale do Paraíba e metade pela cidade. Quer dizer, a cidade sozinha não elegeria também.